todo das coisas, uma visão mais ampla da administração. Por que ela tinha esse nome? Esses caras aqui, o Taylor olhava só para as tarefas. Então, de toda a complexidade de uma empresa, o Taylor olhava apenas para as tarefas, a rotina de trabalho ali. Pessoas, ele não estava nem aí. O resto não estava nem aí. Ele olhava para a organização das tarefas. Fayol, de tudo que tem numa empresa, ele olhava apenas para a estrutura. Ele tentava organizar a estrutura da organização. Ele tentava organizar a estrutura da empresa. Por quê? Taylor acreditava que o segredo do sucesso era organizar as tarefas. Fayol acreditava que o segredo do sucesso era organizar a estrutura. E é para aí que as teorias de cada um vai. Daí a abordagem burocrática, ela também foca na estrutura. E a abordagem sistêmica foca no ambiente, ou seja, fora da organização, no ambiente, para ter a visão do todo. Certo? Então, dessas aqui, a única que olha para fora é a teoria de sistemas. As outras olham para dentro da organização, tarefas e estrutura. A sistêmica é a única que olha para fora, para o ambiente. Como cada um denomina a organização? Calma que isso aqui é só a visão do todo, tá? Depois a gente vai entrar em cada uma. A abordagem clássica olha para a estrutura formal, né? Quando a gente fala em uma visão fechada, é porque esse autor ele só está olhando para dentro da organização. É como se a organização estivesse isolada do seu ambiente. Um aspecto externo influencia, ele não está nem aí. Ele está olhando apenas para dentro. Então isso a gente chama de abordagem fechada. Porque isso diferencia de uma abordagem aberta, que é justamente a teoria de... E o que é abordagem aberta? Olha, a organização ela não está isolada, não existe um muro. Na verdade, ela faz trocas com o ambiente. Ela tem relações com o ambiente. Ela pega materiais de fornecedores, produz coisas, devolve para os clientes, pega dinheiro, dá dinheiro. Então, uma organização é um sistema aberto, porque ele faz trocas com o ambiente. Só que a primeira teoria a olhar para isso, essas trocas, foi a teoria de sistemas. Porque ele dizia que só podia ter uma visão sistêmica se tu olhasse o todo. E o que é o todo? A organização, com quem ela se relaciona, clientes, fornecedores, sociedade. Então essa é a lógica da teoria de sistema, por isso que ela tem uma abordagem sistema aberto, diferentemente das duas anteriores, que era um sistema fechado. Como cada um via o ser humano? E essa definição vem toda do Kevin Atto, tá? Como cada um via o ser humano? A primeira abordagem, a abordagem clássica, ela via o ser humano como um ser materialista. Basicamente era o seguinte: tu quer dinheiro. Eu sou um empresário. Tu quer dinheiro. Eu te dou dinheiro, tu trabalha, cala a boca e vai embora e não mexe o saco. Trabalha 16 horas, sem direito nenhum trabalhista. Se tu morrer, azar é o teu, o problema é teu. Eu estou te dando dinheiro, cala a boca e trabalha. Então, a maior complexidade era essa. Era, eu te dou dinheiro, tu cala a boca e vai embora. Reclamações. Azar é o teu, tá demitido, vou pegar outro. Então, essa visão do ser humano é a chamada visão do homo economicus, do homem econômico, que é o homem materialista. Certo? Ou como diria Madonna nos anos 80, a material girl, tá? We are living in a material world. Então, estamos vivendo num mundo materialista, ela era uma garota materialista. Essa é uma visão de Taylor e Fayol. O ser humano, ele se move por recompensas materiais. Ah, e o companheirismo, e o ambiente de trabalho, e a gestão de pessoas. Posso falar palavrão? Foda-se a gestão de pessoas nessa época. Não existia isso. Ah, psicologia, foda-se, não existia. Eu tenho uma empresa, eu te contrato, tu trabalha, eu te dou dinheiro, pronto. Então, o único aspecto motivacional que essa abordagem enxergava, que foi a primeira de todas, era a abordagem material. Eu estou te dando dinheiro e é o teu motivador. Certo? Aí depois disso, quando começou a ter uma enorme insatisfação, que é uma enorme crítica justamente à abordagem clássica, começaram os estudos de psicologia.
dentro da organização. Isso aqui nós estamos falando ali da virada do século, tá? 1900. Taylor, o grande livro dele, o mais famoso, é 1904 e Fayol 1911. Mas eles já haviam feito estudos antes, tá? O primeiro estudo maior e mais famoso sobre que veio mudar um pouco essa visão ocorreu só em 1928. Então, de 1904, 1911 até 1928, permaneceu essa visão materialista. E a teoria que surgiu lá em 1928 é a teoria das relações humanas, que nem está no edital de vocês. Então, não esqueçam dela, que ela não está no edital de vocês. Tá? Mas essa teoria ela veio justamente dizer assim, não, peraí, o ser humano não é apenas um ser materialista. Ele precisa de recompensas sociais. Ele se comporta, na verdade, não só em troca de dinheiro, ele se comporta em grupo. Mas isso aí é um outro assunto que não está no edital de vocês, mas serve para entender o contexto. Já a abordagem burocrática, eu quero que vocês lembrem do típico burocrata, no pior sentido que vocês conhecem da palavra. O que é o burocrata? Aquele serzinho, num carguinho, que só faz o que mandam. Se não está na atribuição do cargo, ele não faz. Pode pegar uma água para mim, não está na atribuição do meu cargo. Por favor, pode tirar uma cópia para mim, não está na atribuição do meu cargo. Então, o ser humano, dentro da burocracia, é visto como um ser organizacional, ele não tem vida própria. Ele não tem vontade própria, ele só faz o que as regras mandam. Certo? Já a teoria de sistemas fala do homem funcional, que nessa relação aqui de sistemas, cada um tem um papel, uma função. E agora eu vou usar uma palavra moderna, que o pessoal acha moderna, que agrega valor ao conjunto. Tá? Então você tem uma função, um papel, e seu papel é fundamental nessa cadeia aqui, ó. Teu papel aqui é fundamental, sem você essa parte não existiria. Então ele via o ser humano como um ser funcional, que exercia papéis, funções dentro desse grande sistema. Certo? Então, essa é a visão geral das 3 primeiras teorias que estão no edital de vocês. E agora eu vou aprofundar cada uma delas com vocês. E vocês vão ver exatamente o que a banca cobra. Eu sempre começo a aula com a visão geral e depois eu vou afunilando. Tá? Tento dar para vocês a visão geral e depois afunilar. Então, são 3 abordagens diferentes, 3 visões diferentes sobre a administração. E agora a gente vai abordar cada uma delas individualmente. E a primeira abordagem é a abordagem clássica. E esse é o resumo dela para vocês. Principais nomes: Taylor e Fayol. A banca pode falar do Henry Ford? Pode. Pode falar de outros caras? Pode, eu citei eles na apostila. Mas 99% de chance de ela falar de Taylor e Fayol. Os 2 principais autores. Então, a abordagem clássica tem 2 teorias dentro dela. A teoria de administração científica e a teoria clássica. Certo? Então, a abordagem clássica tem 2 teorias dentro dela. Teoria de administração científica do Taylor e teoria clássica de Fayol. Como o CESP cobra as características de cada uma das teorias, e quando ele quer tentar enganar vocês, ele mistura uma com a outra. Ele vai falar assim, ó. Taylor, autor da teoria clássica, quem é o autor da teoria clássica? Fayol. Fayol, na sua teoria de administração científica, Taylor da administração científica, Fayol da abordagem clássica. Tá? Então, se ele der a noção correta, marca. Como é que ele transforma em errado? E ele adora fazer isso. Essa é a lógica da banca. Ela sempre faz isso nas questões erradas. Ela mistura um com o outro. Então, sabendo as características de cada um, tu vai saber quando a banca tentou misturar. E o que tu vai procurar é se ela misturou. Se ela misturou a questão errada. É sempre assim que ela faz. Em todas as questões que eu achei sobre isso, na questão errada, ela misturou um com o outro. Tá? Então já temos a lógica do que procurar numa questão sobre abordagem clássica. E o que mais cai é justamente isso. Pois bem, vamos entender como é que surgiu isso para vocês entenderem por que essa teoria abordava isso. Por que essa abordagem abordava isso.
Pensa o seguinte, lembra do colégio da aula de história, aquela história de revolução industrial, etc, etc? Primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, lembra daquilo? Estamos falando principalmente as grandes revoluções, anos 1800, não é? Surge ali 1700 alguns, mas as grandes revoluções industriais ocorrem nos anos 1800. E o que começa a acontecer? O que existia antes disso? Antes disso, se eu queria fazer um banco para produzir, eu era um artesão, eu ia lá, cortava a árvore, cortava as madeiras, montava o banquinho, fazia tudo e eu mesmo vendia, não era isso? Beleza. Nas revoluções industriais começa a surgir a ideia da divisão do trabalho, vários funcionários numa mesma empresa, etc. A gente vai aprofundar isso depois, tá? Quando falar de burocracia... a gente vai aprofundar isso depois, não se preocupem. Quando falar de estrutura também, tá? Mas a lógica é que eu começo a ter mais gente nas empresas. Só que isso nunca tinha acontecido antes. Nunca tinha acontecido de eu ter 100 pessoas embaixo de um galpão produzindo uma coisa. Era total novidade. Só que não eram 100 pessoas. As empresas começaram a crescer, porque tu trabalha, tinha um salário, daí tu comprava. O mercado em si, parecia infinito, porque tinha muita demanda, as pessoas queriam novidades. Estava surgindo novidades, eu quero comprar. Então, quanto tu produzisse, tu ia vender. E vendendo, tu lucrava, tu investia mais. Então, as empresas estão fazendo assim, ó. Estamos falando de empresas com 5 mil, 10 mil, 30 mil pessoas. Quando a gente falar de escolas da qualidade, vocês vão descobrir que tinha uma empresa que só na parte de inspeção, ou seja, depois de tudo pronto, para inspecionar as peças prontas, ela tinha 3 mil pessoas. Agora eu estou imaginando tudo que tinha antes disso, para produzir. Se tu tinha 3 mil pessoas só inspecionando o produto final, tu imagina quantas tinha antes para produzir. Tu tinha 30, 40, 50 mil pessoas. Eu pergunto para vocês, como é que organiza o trabalho de 50 mil pessoas? Se tu nunca fez antes. Se ninguém nunca, antes da história na humanidade, fez isso. Ninguém sabia. Era um caos. Chegava na empresa, cada um levava sua própria ferramenta. Então, um tinha um martelo grande, outro tinha um martelo pequeno. Um usava um prego grande, outro um prego pequeno. Tinha padrão nos produtos? Não. Tu tinha um banco lá, que um banco ia ser alto, outro banco baixinho. Um ia ser curvado para um lado, curvado para o outro, outro ia ser grande, pequeno. Era um caos. E aí esses primeiros... Então, o que tu tinha isso aqui, ó? A indústria em plano de desenvolvimento, poucos concorrentes, porque pouca gente tinha grana para investir ali naquilo, tá? Excesso de mão de obra, a galera vindo do campo para as cidades, formando os grandes centros urbanos industriais, a galera vindo do interior para trabalhar nas indústrias. Então, um certo caos social também. Muita mão de obra. Morria. No dia seguinte, tinha 10 para disputar aquela vaga do cara que morreu. Criança trabalhando 16 horas por dia. 18 horas por dia. Tá? Em tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Um mercado crescente, as pessoas queriam consumir, e tudo desorganizado. Não tinha um treinamento. Tu chegava na empresa, tu sabe martelar? Sei, martela isso aí. E a pessoa já começava, de qualquer jeito. Então, não tinha organização, não tinha treinamento. Então eu pergunto, no caos, e tu é o administrador dessa empresa, o que tu vai tentar fazer primeiro? Reunir os colegas e cantar uma bela canção? Tentar entender a psicologia organizacional? Não, nem sabia o que era isso. Tu vai tentar organizar aquele caos. E foi isso que os primeiros cientistas de administração tentaram fazer. Dar uma organização, um padrão para aquele caos. As coisas eram de qualquer jeito. Eles disseram, não pode ser de qualquer jeito. Ok? Então, tá aqui. E o primeiro cara a fazer isso foi o nosso amigo Taylor, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, qual era o foco dos cientistas administrativos na época? Tentar organizar. Eles olhavam para dentro das empresas e tentavam organizar aquela bagunça. O mercado não era preocupação, porque não importa o que ele produz e não importa o quão ruim ele produz. A galera quer comprar. Então o foco não era fora, tô nem aí. O foco era dentro, organizar aquela bagunça. Tá? Organizar a empresa, diminuir falhas, gerar maior eficiência, acabar com desperdício, muito desperdício de material nessa bagunça. Tá? Então o foco basicamente era racionalizar o trabalho. Organizar o trabalho de forma racional.
um passo a passo, os métodos, as tarefas. E é aí que vem a primeira lógica de Taylor, que é organizar as tarefas a serem feitas. Tá? É uma abordagem prescritiva e normativa, essa abordagem. Pois não, meu lindo? Foi a Tati. A Tati é foda, né? A Tati tá sempre bagunçando a aula dos outros. A Tati é fogo mesmo, né? O que tu quer, Tatiana, dessa vez? Não veio na minha aula, vai rodar. Não fez o tema, não fez o tema. Né? O pessoal olha pra Tati e pensa ela é uma santinha, etc. Ela vive fazendo isso na aula de todo mundo, atrapalhando, bulinando. É só na tua que eu faço isso, porque o nosso conteúdo dá uma... Ah, tá. Dele... Na parte de direito administrativo ali, eu falei pra eles que... Só análise sintática, pessoal. Não. Ah, seus cocô, tá muito Quanto do provimento, sim, né? Sim. Sempre cai. Sempre cai. Beijo. Beijo. Então, por que é uma abordagem prescritiva e normativa? Porque era uma receita de bolo. Tanto Taylor quanto Fayol acreditavam o seguinte, ó, se tu fizer o que eu tô mandando, tu vai ter sucesso. Então eles prescreviam o que tu tinha que fazer para ter sucesso. Certo? Pergunto, hoje, pensa como hoje, existe uma receita de bolo para o sucesso? Se tu tentar imitar exatamente o mesmo modelo que outra empresa, é garantido que tu vai ter sucesso? Não, hoje em dia não é uma abordagem prescritiva e normativa. Hoje em dia é diferente. Mas na época, eles tentavam fazer isso. Então era uma abordagem que tentava prescrever uma coisa. Ó, eu vou te prescrever esse remédio, tu vai tomar esse remédio e tu vai resolver a tua empresa. Então o médico ele te prescreve um remédio, não prescreve? Eles prescreviam a receita para curar as empresas. Faça isso e você vai ter sucesso. Era a crença deles, bem megalomaníaca sim, mas era a crença deles. Então os 3 princípios intelectuais dominantes, né, o mecanicismo, que era aquela ideia assim, ó, se tu fizer isso, tu vai ter sucesso. Ele não pensava em probabilidades, ó, se tu fizer isso, talvez. Né? Não existia probabilidade, era assim, ó, faz isso, tu vai ter sucesso. Então, relação causa e efeito direto. O reducionismo, ou seja, tudo eu posso decompor em partes menores, então eu pego aquela coisa gigantesca, que é o trabalho a ser feito, e decomponho em partes. Ele acreditava que tudo podia ser assim. E o pensamento analítico, que é, basta tu pensar, qual é a diferença de um cargo técnico para um cargo de analista? Analista tem maior complexidade, não é? Então, ser analítico é ser mais complexo. Ser analítico é ser mais específico, não é isso? Quando tu é sintético, ó, o contrário de analítico é sintético. Quando tu é sintético, tu está fazendo uma síntese, um resumo, não é isso? Tu está aprofundando? Não. Então, ser sintético é falar em termos gerais, resumidos. Ser analítico é ser mais profundo. Então, diferenciei tipo um cargo técnico para um cargo de analista. Analista é analítico. Ele é um conhecimento mais aprofundado. Então, analisar as partes profundamente para entender o todo. Tá? E principalmente isso aqui. Por quê? Imagina a quantidade de analfabeto que vinha do interior para as cidades para trabalhar numa empresa. O analfabetismo era muito maior na época. O cara não tinha noção de nada. Então, o que os primeiros cientistas, administradores eram? Querendo ou não, eles eram pensadores do negócio. E aí eles acreditavam o quê? Eu não posso deixar essa pionada pensar. Eu penso, tu executa. Eu mando, tu obedece. Então a lógica dessas primeiras teorias era essa. Alguém vai pensar, alguém vai planejar e o resto só vai obedecer. Então separa quem pensa de quem faz. Principais autores, Taylor e Fayol. E aqui, as diferenças entre os dois. E esse quadrinho eu montei para vocês e vai ser o resumo de vocês daqui para frente. Na aula de hoje eu vou aprofundar os dois autores, ok? Por quê? Porque quando acabar essa aula vocês vão olhar para esse quadro. E ele vai fazer total sentido na cabeça de vocês. E a partir de então vocês só vão olhar para ele. Eu tenho certeza disso, porque ao olhar,
vai vir na cabeça de vocês as teorias e as diferenças entre eles. Tá? Então, Taylor foi o primeiro, Fayol veio depois. Taylor, teoria da administração científica. Por quê? Porque foi ele que criou a ciência de administração para estudar. Então, o criador da ciência tem o nome de administração científica e foi o Taylor que foi o primeiro. Tá? Taylor era um engenheiro americano. Fayol também era um engenheiro francês. Fayol criou a teoria clássica. Fechou? Então, Taylor americano, Fayol francês. ênfase. O Taylor tinha ênfase nas tarefas. O que é isso? Toda e qualquer organização que tem uma certa hierarquia, ela segue essa lógica aqui, ó. A administradora adora desenhar pirâmide, tá? Eu desenho pirâmide também. Tá? A administradora adora pirâmide para tudo, né? A gente tenta botar pirâmide em tudo quanto é lugar. Tá? Essa piramidezinha, na verdade, ela mostra a lógica de uma estrutura organizacional, da estrutura de uma empresa qualquer, que se separa basicamente em 3 níveis. Lembram dos 3 níveis? Quem foi meu aluno? O lá de cima, estratégico, tático e operacional. Estratégico, a cúpula, que pensa na estratégia, nas grandes ideias da organização. Tático é cada área, e aqui o que interessa para nós, nessa aula, é o nível operacional. Olha esse nome, operacional. E aqui eu vou contar um outro segredo da administração para vocês que não são administradores. Nós não somos nada criativos. Quando a gente fala operacional, aqui a gente está falando de operações. E fazer operações é fazer pequenas tarefas, pequenas atividades. Ser operacional é fazer pequenas operações. Ser estratégico é ter grandes ideias. Nós não somos muito criativos, que a gente cria as palavras, então operacional realmente é operação, o básico. O que a gente chama na administração, durante o curso, de chão de fábrica. Por que é o chão de fábrica? O que é o chão de fábrica, meus amigos administradores? Os executores, a galera que assim, ó, vai, faz isso aí, é o chão da fábrica, quem vai produzir, quem vai fazer as operações. Tá? Então, tá aqui o chão de fábrica, o nível operacional, que é o nível operacional, operações. Operações é sinônimo de tarefas. Então, quando eu falo que Taylor é o cara que olhava para as tarefas, eu estou falando que Taylor é o cara que olhava para o nível mais baixo da hierarquia. Ele acreditava que o sucesso vinha em organizar a empresa de baixo para cima. Por que ele acreditava nisso? E agora eu já adianto um pouco da história dele para vocês. Taylor, ele começou de baixo. O Taylor, ele não era engenheiro quando ele foi contratado a primeira vez. Ele foi contratado pela empresa para trabalhar no chão de fábrica. Ele começou de baixo. E quando ele começou, ele já era louco. O Taylor era completamente louco. Ele tinha toque, ele tinha transtorno obsessivo compulsivo. Ele tinha essa mania de contar coisas, medir coisas, tentar dar maior eficiência para as coisas o tempo todo. Ele era completamente louco. Ele ia para casa contando quantos passos ele dava. No dia seguinte tentava dar menos passos para ser mais eficiente. É sério, isso está na biografia dele. Ele era completamente louco. Tá? E um cara maluco desses, louco por controle, louco por organização, ele chega no chão de fábrica e ele quer fazer o quê? Controlar e organizar quem? Os trabalhadores do nível operacional, que é o que ele tinha acesso. E ele entra e logo, pouco tempo depois, ele já é promovido a supervisor. Porque ele era tão chato, e ele era o que melhor trabalhava, mas ele era tão chato que botaram ele de supervisor. Daí como supervisor ele começou a receber ameaças de morte. É sério, ele era muito chato, tá? Porque ele era louco, completamente maluco. Tá? Mas ele começou de baixo. Taylor começou de baixo. Então ele olhava a organização de baixo para cima. Taylor começou de baixo e depois foi crescendo. Então ele olha a organização de baixo para cima. Do operacional para o estratégico. Do cargo, do carguinho para o sistema organizacional como um todo. Então, tá aqui. Ele olhava para a linha de produção. Taylor é o cara das tarefas.
Então, basta lembrar que Taylor é o cara das tarefas, o Taylor das tarefas. De baixo para cima. E por que eu estou insistindo pra caramba nisso? Estou sendo tão chato quanto o Taylor. Porque essa é a questão predileta do CESP. Usar sinônimos para dizer exatamente isso. Taylor olhava a organização de baixo para cima. E se a questão estiver errada, ele vai dizer o quê? Olhava de cima para baixo. Beleza? Então, Taylor das tarefas. Lembrem disso. De baixo para cima, do cargo para o sistema produtivo. Ele olhava para o chão de fábrica, para o nível operacional. Tá? O que ele tentava fazer? Racionalizar o trabalho, racionalizar as tarefas, dar ordem. Ó, primeiro tem que fazer isso, depois aquilo outro. Se tu mudar a ordem, está errado. Ele fez isso, a gente vai ver daqui a pouco, por meio do estudo dos tempos e movimentos. Ele estudava o tempo e os movimentos que as pessoas faziam para trabalhar. Tu tá pregando um prego numa madeira. Ele ia lá e começava a olhar. Tu inclinou demais o braço, tu não foi eficiente. Tem que inclinar o braço 45 graus, baixar ele numa velocidade tal e até 90 graus. Se tu não fizer isso, tu está sendo ineficiente. Segure essa barra de ferro, levante com a coluna ereta, pare, gire a perna esquerda, dê 3 passos, gire de novo, largue. Isso é o estudo dos tempos e movimentos. Tem que ser um completo louco para fazer isso. E era o que ele fazia, era o que ele gostava de fazer. Tá? Então, o cara do operacional que buscava racionalizar o trabalho dos operários, nível operacional. Tá? Ele olhava só para a parte formal, tá? E ele tinha uma outra crença, que a gente vai ver daqui a pouco, que ele pensava, o resto tudo era burro e vagabundo. E se tu é burro e vagabundo, não basta um chefe, porque tu é burro e vagabundo. Tu tem que ter vários supervisores para ti. A gente chama isso de supervisão funcional. Chefes especializados porque tu é muito burro. Então tem que ter vários chefes para te controlar. Porque tu é muito burro. Essa era a lógica dele. Tá? Quais eram as funções da administração? O PPEC. O que é PPEC? Ele dizia que o administrador planejava, preparava, executava e controlava as coisas. Daí tu olha, planejar, preparar, executar, controlar, a administração até hoje usa isso. Tá? Diferentes autores dizem diferentes processos. Esse é menos conhecido, tá? O PPEC é o menos conhecido, é o que menos cai em prova, mas era a visão do Fayol. A que mais cai, a visão do Taylor. A que mais cai em prova é a visão do Fayol. Tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Certo? Mas o objetivo dos dois, perceba que era o mesmo. Era a máxima eficiência. E olhava para a organização como um sistema fechado. E aí, depois do Taylor, surgiu o Fayol. Eles eram contemporâneos, tá? Só que o Fayol era francês. E o Fayol, ele estudou desde cedo, ele não começou de baixo. O Fayol, ele já começou como diretor. Primeiro, ele tinha 21 anos, ele foi colocado de diretor. E eu pergunto, o Fayol começou de baixo? Não, o Fayol começou de cima. Então, como é que ele olha a organização? Ele olha ela de cima para baixo. Ele olha para as tarefas? Não, ele está cagando para as tarefas, está muito longe dele. O Fayol, ó. O Taylor começou aqui, concordam? Deixa eu tirar o nível tático para não confundir vocês. O Taylor começou aqui. O Fayol começou onde? Aqui. O cara que começa aqui olha de cima para baixo, do maior para o menor. O cara que começou aqui embaixo olha como? Aqui, do menor para o maior. Então, quero que vocês lembrem que, assim como o Taylor era o cara das tarefas, o Fayol era o francês fresco. O francês fresco não suja a mão de graxa, ele não começou de baixo, ele começou de
Cima, francês, fresco, nariz empinado. Ele olhava as coisas de cima para baixo. Ele não olhou para as tarefas, ele olhou para a estrutura da organização. Então, para ele, a forma de alcançar a eficiência não era por meio das tarefas, e sim por meio da estrutura correta, um correto organograma. As áreas bem definidas, e foi isso, essa foi a proposta dele. Não era organizar as tarefas, e sim organizar a estrutura, as diferentes áreas. Tá? Então tá aqui, uma visão de cima para baixo, da gerência para cada parte. Vocês vão confundir Taylor e Fayol daqui para frente? Não. Taylor é o cara das tarefas e o Fayol, o francês fresco, da estrutura, que olha as coisas de cima para baixo. Taylor olha de baixo para cima. Perfeito. Então, a visão do Fayol era uma visão gerencial. Já a do Taylor era operacional. Tá? Então ele falava de estrutura, ou seja, como é que eu vou dispor os diferentes órgãos, as diferentes áreas da minha organização, as áreas da minha empresa, para que ela seja eficiente. Que áreas tem que ter? Tem que ter uma área que cuida de pessoas, uma área que cuida de finanças, uma área... A gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Enquanto Taylor acreditava que a estrutura tinha que ser funcional, perceba que os dois olhavam só para a parte formal. Eles não estavam nem aí para a parte informal. O que é a parte informal? Os relacionamentos das pessoas. Eles estavam preocupados com as pessoas? Não, eles estavam preocupados com o trabalho, a parte formal do trabalho. Então isso era incomum entre os dois. Mas um acreditava que tinha que ter vários chefes porque a galera era muito burra. O outro dizia que não. Na verdade, o recomendado é ter apenas um chefe para cada equipe. Então cada funcionário vai ter apenas um chefe. Não vai ter mais de um, porque segundo ele isso ia dar confusão. Se um mesmo funcionário tivesse 2 chefes e os dois dessem ordens diferentes, ia dar confusão. Como ele estava preocupado com a estrutura, ele dizia assim, não, tem que ter apenas um chefe para cada equipe. Logo, cada funcionário vai ter apenas um chefe, vai seguir apenas uma ordem, não vai ter confusão. E aqui o clássico dele, o PO3C. E isso vive caindo em prova. As funções da administração para ele são 5. PO3C. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Isso vive caindo. Certo? Então, esse é o quadro resumo de tudo que a gente vai ver na aula de hoje. Tudo. Mas como eu já adiantei boa parte para vocês, agora quando eu aprofundar eu vou passar mais rápido. Vocês vão ver que eu vou passar bem mais rápido, porque eu já falei várias coisas. Isso é uma técnica que eu uso de vir do todo para o específico, porque é mais importante vocês tendo o todo nesse primeiro momento. E também é uma técnica que eu uso porque quando eu falar isso aqui de novo, eu vou falar disso aqui de novo, já vai ser a primeira revisão para vocês. Vocês já vão ter visto, isso ele falou aquela hora. Das tarefas, tá? É o Taylor das tarefas, já vi isso antes. Isso ajuda a memorizar, a repetição ajuda a memorizar. Certo? Então, mas antes disso, lembra que eu disse para vocês que cai direto essa diferença básica entre Taylor e Fayol? Então, só com isso que a gente falou agora, já é suficiente para responder um monte de questões do CESP, é isso que a gente vai fazer. Só com o basicão, eu vou apagar a cola aqui. Não é para colar. Primeira. Por que errada? O que ele está dizendo? Que as duas olham de cima para baixo. As duas olham de cima para baixo? Não. Quem é que olha de cima para baixo? Fayol. O Taylor olha. Mataram a charada de primeira. Podiam ser auditores do TCE Santa Catarina, que está ganhando 20 mil por mês, mas não. Estão aqui me incomodando. Tá? Então, olha lá. Prova de auditor fiscal de controle externo. Esse nível de questão. Tinha que saber a simples diferença entre os dois autores. Com foco na banca que tu respondia. Mas é a primeira vez que caiu isso. Vamos ver se foi a primeira vez que caiu. Façam as próximas.